Vamos lá. Bom, nós já falamos aqui, alguns programas atrás, a respeito da tecnologia dentro do Poder Judiciário. Nós sabemos que pós-pandemia, o mundo vive uma série de transformações, principalmente na área tecnológica. Audiências virtuais, processo eletrônico, tudo isso... Na verdade já existia um estudo para a implantação do processo eletrônico, né, dentro do Poder Judiciário, mas as audiências virtuais elas ganharam forças após a pandemia, até por conta da questão do contato. E com relação à praticidade, principalmente o efeito que acabaram ocasionando essas audiências, que foram bem positivos, né, em diversos casos, existem casos excepcionais, mas na grande maioria os efeitos foram positivos. E isso acabou culminando com a inclusão, né, das audiências virtuais. Então, gastos como existiam anteriormente, como por exemplo audiências criminais, tinha que separar todo aquele aparato policial para trazer um preso, de repente, de um presídio para Capivari, para participar de uma audiência. Hoje já não tem mais, até porque dentro dos presídios já existe uma sala, que foram criadas salas, né, para a realização dessas audiências virtuais, com todo o aparato, e o preso sai da sua cela, é colocado nesse ambiente e participa tranquilamente das audiências. A sensação de segurança aumentou nesse caso, doutor? Olha, Marquinhos, eu particularmente não tinha um receio com relação a isso. Até porque os próprios detentos têm em mente que ali é um local de trabalho e eles estão ali para buscar a justiça, né? E isso era algo que, dentro do Poder Judiciário, principalmente dentro do mundo carcerário, isso era bem colocado e todos tinham exata noção disso. Mas não ficava aquela dúvida se de repente surgiu um resgate assim do nada, uma coisa de filme, né? É muito difícil. Eu me recordo de um caso que nós tivemos aqui em Capivari, de uma audiência que envolvia um criminoso famoso, o Andinho. Não sei se vocês se recordam dessa audiência. Não lembro. O Capivari, na verdade, parou, né? A Polícia Federal acabou fechando a cidade inteira, né? Onde você andava tinha policiais fortemente armados por Andinho, que vieram com o Andinho para uma audiência aqui no Fórum de Capivari, né? Num caso desse é evidente que chama muita atenção, né? Que é uma pessoa de extrema periculosidade e acabou tendo que despertar inclusive reforço sendo escoltado inclusive pela própria Polícia Federal. Mas no dia a dia a gente não tinha essa preocupação, não. Só que agora nós estamos vivendo um segundo momento de transformação dentro do Poder Judiciário com relação à questão da tecnologia. Hoje nós já temos, já é uma realidade a inteligência artificial. Nós falamos aqui um pouquinho no último programa. Alguns magistrados já utilizam a inteligência artificial para otimizar os trabalhos, né? É importante deixar isso bem claro. Outros tribunais, como o próprio STF e STJ, têm utilizado a inteligência artificial para admissibilidade de recursos, ou seja, quando você interpõe um recurso, ele precisa preencher alguns requisitos. E hoje, ao invés de separar o número elevado de servidores para fazer a conferência, se aquele recurso preencheu todos os requisitos, em questão de segundos, a inteligência artificial já consegue detectar se aquele recurso preencheu ou não os requisitos estabelecidos na lei. Isso, segundo até o presidente do STF, mencionou que em questão de segundos, a inteligência artificial consegue fazer o trabalho que cerca de 100 servidores fariam durante um mês. Para você ver. É uma facilidade, é uma praticidade, mas a gente volta a dizer, isso veio única e exclusivamente para otimizar o trabalho. Não vai substituir a figura do juiz, não vai substituir a figura do promotor, não vai substituir a figura do advogado, não vai substituir o servidor público. Ele vai auxiliar essas figuras que integram o Poder Judiciário
desempenho das suas funções. Vai agilizar, né? Porque a pessoa que demoraria o tempo para fazer isso aí, ela vai poder se dedicar a outras coisas. Exatamente. E isso corrobora sempre com o que nós esperamos e sempre falamos, que é a celeridade do Poder Judiciário, ou seja, que os processos possam tramitar de uma forma mais rápida, né? E principalmente que nós também possamos ter a esperada justiça. Complementando, o Tribunal de Justiça de São Paulo implementou um projeto recentemente, agora no mês de junho, um projeto piloto, para intimações via WhatsApp. No que consiste isso? Durante o processo, nós dividimos em duas fases. A citação, nós temos a citação, e o que é a citação? A citação, ela ocorre no início do processo, ou seja, um oficial de justiça vai até a residência da pessoa, entrega um documento e fala, olha, existe uma ação contra você no Poder Judiciário e você tem um prazo para apresentar a sua defesa. Isso é a citação. Intimações, elas já acontecem durante o processo, ou seja, a realização de uma audiência, a realização de uma perícia, os atos processuais que acontecem dentro do processo, quando não a intimação é feita através do advogado, há essa intimação da parte. Nessas intimações, o Tribunal de Justiça, nesse projeto piloto, tem criado elementos para facilitar também o trabalho dos servidores do Poder Judiciário, especialmente dos oficiais de justiça. O que demorava muito tempo para o oficial de justiça sair da sede do fórum, para se deslocar até determinado local, tentar localizar a pessoa, muitas vezes não achava, tinha que voltar e perdia muito tempo com isso. Isso já tá valendo? É um projeto piloto implantado na capital do estado de São Paulo que visa melhorar esse sistema. Então eles estão testando esse sistema de intimações via WhatsApp, mas pelo andamento dos trabalhos, até pelos elogios que já foram realizados por esse trabalho, com certeza será uma realidade que atingirá todas as comarcas do estado de São Paulo. Então até o advogado poderá intimar, no caso? Não. Isso é um trabalho direto do fórum. O fórum vai intimar as partes, perfeito, né? De repente de audiência ou qualquer outro ato processual via WhatsApp. Então, ao invés de o oficial ir até a casa da pessoa, né, dali mesmo do fórum, já vão fazer um cadastro, vai ter um número específico, né, do Poder Judiciário para fazer essas intimações. São as facilidades que estão surgindo aí, é a tecnologia no uso do Poder Judiciário. Isso tem que acontecer mesmo. Tem muita gente que não gosta de falar no WhatsApp, prefere às vezes a reunião tete-a-tete, conversar pessoalmente. Mas assim, tecnologia está aí para a gente usar. Às vezes uma reunião de 1 hora você resolve em 5 minutos no WhatsApp. Então eu acho que vai também de você se adequar a ele. Mas isso quando a pessoa ou outra se propõe a discutir. Também, né? Tem umas que somem, você não acha, né? Não, tudo bem, mas pessoalmente também você não vai achar. Mas é o que a gente sempre diz, né? O Poder Judiciário tem realizado essas inovações, tem implementado essas inovações, mas em alguns casos é importante esse contato pessoal, essa audiência pessoal. E isso o Poder Judiciário não tem se furtado. Os advogados, as partes solicitam essa audiência pessoal e o juiz tem agendado. São casos e casos. Acho que nem todos precisam, mas aqueles que precisam estão disponíveis. Exatamente. É uma forma de a gente tentar fazer com que cada vez mais os processos tramitem de uma forma mais rápida. Então quer dizer que a visão daquelas mesas lotadas de livros, de um monte de folha que você via, né, enorme assim, pode ser coisa do passado, doutor? Cada vez mais, Marquinhos, cada vez mais. Hoje a figura do computador tem substituído, né, todo esse aparato de material, de papel e longos processos que nós tínhamos antigamente. Me recordo quando eu comecei a advogar, não faz muito tempo, foi praticamente meses atrás. Mas você via, eu ia até o fórum, tinha que sair com pilhas de processos. Um monte de pasta, né? E tinha que levar para fazer uma manifestação, apresentar uma defesa final.
Então, era bem diferente. É que aí entra a questão da sustentabilidade também, que cada vez menos usa-se papel, até de questão de correspondência. E hoje tudo é digital. Até uma coisa que a gente pode conversar numa outra é a questão da, por exemplo, não sei se entra na questão jurídica também, mas eu acho que tem gente que acaba entrando na justiça para reaver o seu direito. Foi parado, né, no blitz pela polícia. Tem gente que eu já ouvi falar que não aceita a carteira digital. O que ele quer também, além da carteira digital, a carteira o papel. Né? Mas hoje já tem lei para isso. É. Hoje já tem lei estabelecendo que, na verdade, a carteira digital tem validade e ela tem que ser aceita. Na verdade, o próprio policial consegue hoje puxar a sua CNH pelo seu próprio CPF. E outra também, tem o QR Code, né? Exatamente. Vai ali... Então, hoje já tem essa facilidade, até o documento do carro, por exemplo. Muita gente hoje nem anda mais com o documento do carro porque já está tudo no sistema. Então, tem essa facilidade. Né? É claro que existem algumas pessoas ainda que a moda antiga, né, que tentam lutar contra a tecnologia, mas infelizmente é um caminho sem volta. Muito bem. Perfeito, doutor Pedro Barreto, nosso colunista às quintas-feiras aqui hoje. Obrigado, Marquinhos. Tá descansado, Marquinhos? Falei pro Jean, uma das melhores férias que eu tive ultimamente, né? Parece que eu fui pro Alasca na primeira semana, deu aquela frente fria. É que ele aproveitou pra hibernar. Uma outra frente fria, parece que eu fui pra Sibéria. Eu falar pra você, tava maravilhoso. O calor deixa as pessoas mais cansadas, né? Jean, minhas fontes, né, trouxeram algumas informações importantes nesse período, inclusive que temos algumas cervejas, né? Já preparadas, mas só tá faltando o convite, viu? Especiais de inverno. Aliás... Isso é só fim de ano, só. Aliás... Inclusive tem uma porta inglesa lá. Eu já tô sabendo que tem colunista que tá recebendo cerveja aí. Epa! Já tem colunista que tá com ciúmes. Isso vai dar processo, viu, Jean? Vai ter rebelião dos colunistas aqui na Isis, hein? Mas é que eu tenho que definir o colunista, porque demora pra fermentar, tá certo? Pra maturar, por esse motivo. Não dá pra também sair distribuindo pra todo mundo assim, de uma vez só, entendeu? Nesse período de férias, você virou advogado também? Tá cheio das argumentações. Tá defendendo as teses dele, né? É autodefesa. A gente tenta, né? Ao invés dele falar, permaneço calado porque é meu direito. Como que é a frase lá? Permaneço calado para não criar provas contra mim mesmo. Não, ele vai lá e tenta se defender. Não, vai que cola, não é? Tem que se manifestar, né, pô? Acabei de receber uma mensagem aqui, inclusive, de uma pessoa que pediu, falou, quero minha cerveja também, viu? Lá, tá. Tony Machado. Tá. Esse aí utiliza o advogado e não os amigos. Ele vai direto no, entendeu? E já utilizou até a intimação via WhatsApp também, viu? Então. Pra ser rápido. Já tá utilizando. Não, esse agora tá melhor que nós, mano. Dá pra até comprar cervejaria, né? Verdade. Tô precisando de um sócio, viu? Valeu, doutor. Gente, boa semana, bom restinho de semana e até a próxima quinta-feira. Abraço.